Oi, pessoal. Hoje a gente vai mergulhar em um dos símbolos mais fortes que existem sobre conexão humana. E não, isso aqui não é uma aula de tarô, tá? É mais uma exploração de um arquétipo, uma ideia que mostra o nosso desejo mais básico de se unir a outras pessoas. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? Todo mundo, no fundo, está buscando algum tipo de parceria, de harmonia, aquela sintonia fina com alguém. É uma busca que não tem época nem lugar. E é por isso que certos símbolos, como o que a gente vai ver, conversam tanto com a gente até hoje. E aqui está ele, o nosso símbolo do dia, o 2 de copas. A mensagem dele é direta e muito bonita. Fala de uma união que é positiva, que é mútua. É sobre duas energias se encontrando e colaborando. Isso pode ser numa amizade, num negócio, num romance. O importante é que a relação é equilibrada, genuína. E a palavra-chave para entender essa carta é reciprocidade. É a alma da coisa. É aquela ideia de um dar e receber que flui naturalmente, sabe? Onde o afeto, o respeito, a energia, tudo corre nos dois sentidos. É isso que faz um encontro qualquer virar uma parceria de verdade. Sem isso, a coisa toda desmorona. Ok, mas por que essa carta tem esse peso todo? O segredo está nos detalhes, na imagem em si. Vamos dar uma olhada mais de perto para entender como cada elemento ali constrói essa ideia tão forte de parceria. Se a gente olhar com atenção, tem três elementos que saltam aos olhos, que contam essa história. Primeiro, a troca das taças, que é o gesto central. Depois, tem aquele bastão misterioso no meio, o caduceu de Hermes. E lá em cima, coroando tudo, uma figura bem imponente, o leão vermelho alado. Esse gesto de trocar as taças é o coração da carta. É a imagem mais clara possível do que é a reciprocidade na prática. Simboliza a troca de sentimentos, o respeito mútuo, a oferta de si mesmo para o outro, é a própria conexão acontecendo bem na nossa frente. E olha que interessante, entre as duas figuras flutua o caduceu. Para quem não conhece, é aquele bastão com duas cobras enroladas. Um símbolo super antigo da medicina, da negociação, do equilíbrio. A presença dele aqui diz uma coisa muito poderosa. Uma conexão assim, saudável, não só une as pessoas. Ela cura, ela resolve conflitos e traz bem-estar. E lá no topo, aquela figura curiosa, né? A cabeça de um leão com asas. Na simbologia da alquimia antiga, isso aqui representa o que eles chamavam de casamento alquímico. Traduzindo, é a união perfeita de duas forças opostas que, juntas, criam algo totalmente novo e mais forte. É a paixão e a espiritualidade selando essa parceria. Bom, essa simbologia toda é fascinante, mas e na prática? Como é que esse arquétipo de conexão aparece no nosso dia a dia? Agora a gente sai um pouco do simbólico e vai para o lado prático, para ver como essa energia funciona nas diferentes áreas da vida. E como a gente pode ver, essa ideia de união ideal vai muito além do romance. No amor, claro, ela aponta para um relacionamento em harmonia. Mas na carreira, fala daquelas parcerias de negócio que dão certo porque existe respeito. Na saúde, a mensagem é que relações boas curam a gente. E o que eu acho mais legal, no lado espiritual, ela fala da nossa harmonia interna, de equilibrar nossas próprias energias. E aqui tem um exemplo prático bem legal de como as cartas conversam. Olha só o 2 de copas junto com o louco, que é a carta do começar do zero. Quando essas duas aparecem juntas, muitas vezes a interpretação é amor à primeira vista. Aquele começo de uma jornada que já nasce de uma conexão super forte, quase instantânea. Mas como tudo na vida, toda luz tem sua sombra. E uma conexão, quando se quebra, dói. É exatamente isso que a carta mostra quando sai invertida. E não é para entender como uma previsão ruim, tá? É mais como um diagnóstico, um alerta de que aquele equilíbrio se perdeu. O contraste aqui é muito claro, né? É um espelho invertido, onde a gente tinha união, agora tem desunião. A harmonia vira desarmonia. E aquela energia de reciprocidade, o coração da carta, se transforma num desequilíbrio que machuca. E como a gente sente isso na vida real? Ah, são as coisas não ditas que viram ressentimento, é a incompatibilidade que vira briga, às vezes até hostilidade. Pode ser uma relação de codependência, onde um não existe sem o outro e a individualidade se perde. Ou aquela sociedade que vai por água abaixo, porque um dos lados só queria sugar, sem nunca dar nada em troca. Então, depois de olhar para a luz e para a sombra, qual é a grande lição que esse arquétipo deixa pra gente? A mensagem que fica bem clara é que o equilíbrio nos nossos relacionamentos não acontece por acaso. É uma escolha consciente. E é exatamente isso. No fundo, essa carta é um chamado para ação. É um lembrete de como é importante a gente ser intencional nas nossas parcerias, de escolher bem com quem a gente vai fazer essa troca de energia e cultivar ativamente relações que sejam saudáveis e recíprocas de verdade. E no fim, toda essa análise nos leva a uma reflexão, olhando para as próprias conexões, sejam amizades, trabalho, família, relacionamentos. A pergunta que fica no ar é: onde é que um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais dessa troca mútua, poderia fazer a maior diferença? Talvez a resposta seja o primeiro passo para uma conexão não só mais forte, mas muito mais verdadeira.